Êxodo 34. E disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. E prepara-te para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali a mim no cume do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitas que homem algum seja visto em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois se apacentarão diante do monte. E ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. E Moisés levantou-se de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor lhe ordenara. E tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele, e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés se apressou, e curvou a sua cabeça na terra, e adorou. E ele disse: Se agora encontrei graça aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vá entre nós, pois é um povo obstinado, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. E ele disse: Eis que faço um pacto diante de todo o teu povo, farei maravilhas, tais que ainda não foram feitas em toda a terra, nem em qualquer nação. E todo o povo, entre o qual tu estás, verá a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Observa o que te ordeno hoje. Eis que expulso de diante de ti os amorreus e os cananeus e os heteus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes da terra para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Mas destruireis os seus altares, quebrareis as suas imagens e cortareis os seus bosques. Porque não adorarás a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Para que não faças pacto com os habitantes da terra, e eles não se prostituam após os seus deuses, e façam sacrifícios aos seus deuses, e te convidem, e tu comas do seu sacrifício, e tomes das suas filhas para os teus filhos. E as suas filhas se prostituam após os seus deuses. E façam teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pão ázimo, como te ordenei, no tempo do mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abrir a madre é meu, e todo primogênito entre o teu gado, seja boi ou ovelha, que seja macho. Mas o primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, então quebrarás o seu pescoço. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá diante de mim vazio. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. No tempo de arar e de ceifar descansarás, e guardarás a festa das semanas, das primícias da ceifa do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens aparecerão diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu expulsarei as nações de diante de ti e alargarei os teus termos. Nenhum homem cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer diante do Senhor teu Deus. 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com fermento. Tampouco será o sacrifício da festa da Páscoa deixado até a manhã seguinte. O primeiro das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe.
E o Senhor disse a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E ao descer Moisés do monte Sinai, as tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés, quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele da sua face resplandecia enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele da sua face resplandecia. E temeram aproximar-se dele. E Moisés os chamou. E Arão e todos os governantes da congregação se voltaram a ele. E Moisés lhes falou. E depois todos os filhos de Israel se aproximaram. E ele lhes deu como ordem tudo o que o Senhor havia falado com ele no monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre a sua face. Mas quando Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu, até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel tudo que lhe fora ordenado. E os filhos de Israel viam a face de Moisés, e que a pele da sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face, até que entrava para falar com ele. Êxodo 35. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para vós dia santo, o Shabá de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabá. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver um coração disposto, que atraga uma oferta ao Senhor: ouro e prata e bronze e azul e púrpura e escarlate e linho fino e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia, e óleo para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda e sua coberta, os seus colchetes e suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e as suas varas, com o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e as suas varas, e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro para a luz e os seus utensílios, e suas lâmpadas para o óleo, e suas lâmpadas, com o óleo para a luz, e o altar do incenso, e suas varas, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada com sua grade de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e suas cordas, as vestes do serviço para realizar o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o tornou disposto. E trouxeram a oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E vieram tanto homens quanto mulheres, com muitos que estavam dispostos de coração, e trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todas as joias de ouro. E cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor.
E todo homem que possuía azul e púrpura e escarlate e linho fino e pelo de cabra e peles vermelhas de carneiro e peles de texugo os trazia. Todo aquele que oferecia uma oferta de prata e bronze trazia a oferta do Senhor. E todo homem que possuía madeira de acácia para qualquer obra de serviço a trazia. E todas as mulheres de coração sábio fiavam com as mãos e traziam o que haviam fiado, tanto de azul quanto de púrpura e de escarlate e de linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiaram pelo de cabra. E os governantes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e óleo para a luz e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria, em entendimento e em conhecimento, e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lapidar pedras para engastá-las, e em esculpir madeira para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar tanto ele quanto a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os com sabedoria do coração para trabalhar em toda a obra de mestre, de gravador, e a mais elaborada, e a do bordador em azul, em púrpura, em escarlate e em linho fino, e a do tecelão. Também a daquele que faz qualquer trabalho, e a daqueles que elaboram trabalho esmerado. Êxodo 36. Então trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem de coração sábio, em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo o que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés, dizendo: O povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem, e a fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: Que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para fazer toda a obra, e muito mais. E todo homem de coração sábio, que entre eles trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e azul, e púrpura e escarlate. Com querubins de trabalho esmerado, ele os fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou 5 cortinas umas às outras, e as outras 5 cortinas ligou umas às outras. E fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura. Da mesma forma, fez na extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina, e 50 laçadas ele fez na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra.
E fez 50 colchetes de ouro e juntou as cortinas umas às outras com os colchetes. Assim se tornou um tabernáculo. E fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados, e as 11 cortinas eram de uma medida, e uniu 5 cortinas por si e 6 cortinas por si. E fez 50 laçadas na borda da cortina na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E fez 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que fosse uma. E fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre ela uma coberta de peles de texugo. E fez as tábuas para o tabernáculo, de madeira de acácia, que ficavam em pé. 10 côvados era o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igualmente distantes um do outro. Assim fez para todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, que fica voltado para o norte, fez 20 tábuas, e seus 40 encaixes de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo, para o oeste, fez 6 tábuas, e 2 tábuas fez para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, e foram ajuntados por baixo e ajuntados acima de sua cabeça, em uma argola. Assim fez para ambas, em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os lados do oeste. E a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra, e revestiu as tábuas com ouro, e fez suas argolas de ouro para serem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro. E fez um véu de azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, com querubins o fez de trabalho esmerado. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. Seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. E fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura e escarlate e linho fino torcido, trabalho de bordador. E as 5 colunas com seus colchetes, e ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro, mas suas bases eram de bronze. Êxodo 37. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia. 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela, e a revestiu de ouro puro por dentro e por fora. E fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhes 4 argolas de ouro para serem colocadas nos seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado e 2 argolas sobre o seu outro lado. E fez varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro, e colocou as varas nas argolas nos lados da arca para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro. 2 côvados e meio era o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E fez 2 querubins de ouro batido de uma peça, ele os fez. Nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim em uma extremidade deste lado,
e outro querubim na outra extremidade desse lado do propiciatório. Fez ele os querubins nas suas duas extremidades. E os querubins estendiam suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas e suas faces, uma para a outra. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia. 2 côvados era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestiu com ouro puro. E fez para ela uma coroa de ouro ao redor, e fez também para ela uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura, e fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus pés. Defronte das molduras estavam as argolas, os lugares para as varas, para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro para carregar a mesa. E de ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas, e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro puro. De obra batida fez o candelabro. O seu eixo e as suas hastes, as suas tigelas, os seus botões e as suas flores eram do mesmo. E seis hastes saíram de seus lados, três hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas a modo de amêndoas em uma haste, e um botão e uma flor, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, um botão e uma flor, assim nas suas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro havia 4 tigelas feitas como amêndoas, 6 botões e suas flores, e um botão debaixo de suas hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que saíram dele. Seus botões e suas hastes eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez as 7 lâmpadas dele, 6 seus espevitadores e os seus apagadores de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fez, como todos os seus utensílios. E fez o altar de incenso de madeira de acácia. 1 côvado era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura. Era quadrado, os 2 côvados era a sua altura, e 2 côvados era a sua altura. Os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu com ouro puro, o seu topo e seus lados ao redor, e os seus chifres, e fez para ele uma coroa de ouro em redor, e fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem os lugares das varas para carregá-lo, e fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com ouro. E ele fez o santo óleo da unção e o incenso puro de especiarias aromáticas, conforme a obra de perfumista. E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Ele era quadrado, e a sua altura era de 3 côvados. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os seus chifres eram do mesmo, e os revestiu de bronze. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os ganchos de carne, e os braseiros, todos os seus utensílios feitos de bronze. E fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, que pôs debaixo da sua borda até a metade, e fundiu 4 argolas para as extremidades da grade de bronze, para lugares para as varas, e fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu de bronze, e pôs as varas nas argolas nos 2 lados do altar para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas. E fez uma pia de bronze e sua base de bronze, 2 espelhos das mulheres reunidas, que se reuniam na porta do tabernáculo da congregação. E fez o pátio
do lado sul, em direção ao sul, as cortinas para o pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20 e as suas bases de bronze 20. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado norte as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20 e 20, as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste havia cortinas de 50 côvados e eram 10 as suas colunas e 10 as suas bases. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases para as colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e suas faixas de prata, e o revestimento de seus capitéis de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a cortina para a porta do pátio era bordado de azul, de púrpura, de escarlate e linho fino torcido. E 20 côvados era o comprimento, e a altura na largura era de 5 côvados, correspondente às cortinas do pátio. E suas colunas eram 4, e 4 as suas bases de bronze, seus colchetes de prata e o revestimento dos capitéis e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado, conforme a ordem de Moisés para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, e com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um gravador e trabalhador esmerado, e bordador em azul, em púrpura e em escarlate e linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra do lugar santo, o ouro das ofertas, foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E a sua prata, que foi enumerada da congregação, foi 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um que foi enumerado, de 20 anos para cima, para 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidas as bases do santuário e as bases do véu, 100 bases dos 100 talentos, 1 talento por base. E dos 1.775 ciclos ele fez colchetes para as colunas, e revestiu os seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E com isso ele fez as bases para a porta do tabernáculo da congregação, e o altar de bronze e a grade de bronze para ele e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo 39. E do azul e púrpura escarlate fizeram vestes do serviço, para realizar o serviço no lugar santo, e fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o éfode de ouro, azul e púrpura e escarlate, e linho fino torcido. E bateram o ouro em lâminas finas, e o cortaram em fios, para tecê-lo em azul e em púrpura, e em escarlate, e no linho fino, como trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras, que se juntassem, nas duas extremidades eram juntadas, e o cinto trançado do seu éfode, que estava sobre ele, era do mesmo conforme a sua obra, de ouro, azul e púrpura, e escarlate e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas como os selos são lavrados, como os nomes dos filhos de Israel, e ele os colocou
sobre os ombros do éfode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o peitoral de trabalho esmerado, como a obra do éfode, de azul e púrpura, e escarlate e linho fino torcido. Era quadrado, fizeram o peitoral dobrado, 1 palmo era o seu comprimento e 1 palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedra. A primeira fileira era um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta era a primeira fileira, e a segunda fileira uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura como em selo, cada um com seu nome, de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes na extremidade, trançadas, como cordão, obra de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E colocaram as 2 correntes de ouro nos anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes e as colocaram nas ombreiras do éfode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estava do lado do éfode por dentro. E fizeram os outros 2 anéis de ouro e os colocaram nos 2 lados do éfode por baixo, diante dele, defronte da outra juntura dele, sobre o cinto trançado do éfode, e ligaram o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode com um laço de azul, para que estivesse acima do cinto trançado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o manto do éfode de obra tecida todo de azul. E havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de cota de malha, com uma borda em redor da sua abertura, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura, e de escarlate e de linho fino torcido. E fizeram sinos de ouro puro, e colocaram os sinos entre as romãs sobre a borda do manto, ao redor entre as romãs, e um sino e uma romã, outro sino e uma romã, ao redor da borda do manto para ministrar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e uma mitra de linho fino, e o adorno das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido, e azul e púrpura e escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição, semelhante à gravura de selos, santidade ao Senhor. E a amarraram com um cordão de azul para prendê-lo sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim eles fizeram. E eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da cobertura, a arca do testemunho e as suas varas, e o propiciatório, a mesa e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o óleo para a luz, o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático,
e a cortina da porta do tabernáculo, o altar de bronze e a sua grade de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas, e as suas bases e a cortina para a porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes de serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes para seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, os filhos de Israel fizeram todo o trabalho, e Moisés viu toda a obra. E eis que eles a haviam realizado conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Amém.